Uma boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos. Que bom estarmos na casa de Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, também o nosso cordial boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa reflexão espiritual desta noite. Que Deus tenha uma bênção especial para todos nós. Se não fosse ao final de ano, eu acredito que nós teríamos mais pessoas aqui na igreja e mais pessoas assistindo em casa também, não é? Porque a essa hora muita gente está no comércio. Como o Kleber falou, difícil encontrar um lugar aqui para estacionar o carro aqui perto, não é? Isso mostra que as pessoas estão preocupadas com a vida, não é isso? Essas pessoas estão na rua, andando para lá para cá, fazendo compras, né? Estão felizes, estão também louvando a Deus, né? E nesta noite nós vamos mencionar um assunto que, como faltam aí apenas 4 dias para o Natal, não é isso? Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E então eu não podia deixar de falar para vocês um pouquinho sobre essa data, sobre o Natal. Aliás, até no próximo domingo eu estava na escala para pregar e convidamos uma pessoa para pregar no nosso lugar. Falei, agora vou descansar um pouquinho, né? E hoje eu recebi o chamado para pregar. Só que o sermão que eu tinha preparado, então eu trouxe. Olha como que Deus é interessante, né? Você não vai ficar de folga, não. Você já estudou, vai pregar sim. Então, é com alegria que nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre essa data do Natal. Muitas pessoas não comemoram o Natal e não gostam de quem comemora. Isso que é incrível, né? Mas, por incrível que pareça, o Natal é comemorado em quase todos os países do mundo. É ou não é? Todas as pessoas se voltam para essa data marcante, né, na história, que é o nascimento de Jesus. E nessa época do ano, muitas pessoas viajam. E se a pessoa não ficar esperta, ela não encontra passagem, né, no ônibus, no avião. Porque muita gente viaja de um lugar para outro para visitar os familiares. Parece que essa data do Natal tem um poder de obrigar as pessoas, né, a se reunirem em família. Não é assim? Pessoas às vezes passam o ano todo sem se verem. Chega no final do ano, não, eu preciso agora visitar lá meus pais, meus tios, né? Então a família se reúne e também os amigos. Olha, é um milagre do Natal. Ele mexe com as emoções das pessoas, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso é importante, reunião de família, a troca de presentes, né? Até aquela brincadeira que muitos fazem, do amigo secreto, não é? Uma brincadeira divertida, não é isso? Um amigo secreto, você recebe um presente, dá um presente também, e a revelação é feita na hora ali somente. Tudo isso, irmãos, tem o lugar especial na história, no acontecimento. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o mais importante, não é? É a pessoa refletir no que significa o Natal. Por que as pessoas festejam tantos? E muita gente às vezes se aprofunda aí nas celebrações, no comes e bebes, que extrapolam e passa mal, às vezes precisa ir para o hospital, não é? Outros ficam bêbados e assim traz muita confusão. Precisa tomar cuidado. Não podemos deixar de pensar, né, no verdadeiro significado do Natal. E eu penso que um dos grandes motivos pelo qual o Natal é comemorado, ele é festejado, não é? É porque ele traz muitas bênçãos para a humanidade. Você pode observar, tem muitas festas ao longo do ano, mas o Natal é o que traz a maior bênção para as pessoas. O que será, não é? Naquele dia, quando Jesus nasceu, que os anjos convidaram os pastores para ir lá, não é? Que Jesus tinha nascido, os pastores ficaram apavorados, ficaram assustados, tiveram medo. E o anjo diz: não tenham medo. Eu estou trazendo para vocês
boas novas, novas de grande alegria. Olha que notícia espetacular. Não tenham medo, eu estou trazendo bênçãos para vocês, bênçãos de Deus para vocês. Então, por isso que o Natal ele chama muita essa atenção no lado espiritual, né? Tem o lado material, o lado comercial, como você vai no comércio agora aí, por exemplo, é difícil de andar na rua. Esse é o lado comercial, o lado do dinheiro, o lado, né? Mas não é isso o espírito do Natal. É a união, confraternização, adoração ao verdadeiro Deus, né? Agora, o Natal, meus irmãos, ele tem essa conotação toda especial, porque não é um acontecimento, não é uma coisa que aconteceu assim por acaso. Vamos fazer uma festa, vamos chamar de Natal. Não aconteceu isso. O Natal foi profetizado por Deus. E nós encontramos essa promessa ou essa profecia, se podemos dizer assim, lá no livro de Gênesis. Então, se você está com a Bíblia aí, ou você que está em casa, a Bíblia no celular, eu quero que você leia ali, Gênesis capítulo 3, verso 15. Enquanto você vai procurando aí, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Querido Pai, nós estamos abrindo a Tua Palavra. Nós estamos aqui na igreja para louvar Teu nome, as pessoas estão em casa também acompanhando esta reflexão do Natal. E Senhor, nós queremos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine o que realmente é o Natal. Por que devemos comemorar, festejar e como devemos fazer isso? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Vem, Senhor, então ao nosso encontro e fale ao nosso coração o que nós precisamos ouvir e aprender. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, Gênesis capítulo 3, verso 15, está escrito assim, na Nova Versão Internacional, traz assim: Deus falando, porém inimizade entre você e a mulher. Está conversando com a serpente. Olha, entre você e a mulher, vou pôr inimizade, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é uma profecia em símbolos, né? Se tivesse escrito no Apocalipse, a gente não ia achar tão difícil, porque o Apocalipse é cheio de símbolos, e aqui está no livro de Gênesis. Então aqui Deus está dizendo que o descendente da mulher, ou seja, o filho da mulher, mulher aqui, irmãos, na profecia é a igreja de Deus. A igreja de Deus iria ter um filho, e este filho é que iria acabar com o mal. E Deus prometeu isso para Adão e Eva lá no Éden ainda. Quando estavam saindo ali do Éden, olha, vocês não ficam tristes, não vão precisar ficar chorando. Uma menina cantou agora aqui, não é? Não precisa chorar, porque Deus mandou te dizer, não é? Que Ele ama você, Ele vai te ajudar, Ele vai te salvar. Então Deus falou para Adão e Eva: fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês. O tempo vai passar e eu vou enviar o meu filho para vir salvar vocês, a sua descendência. E isso aconteceu, irmãos. Então Jesus veio a essa terra em cumprimento a essa profecia que Deus fez para Adão e Eva, de que enviaria o seu filho para morrer no lugar deles. Aquele cordeirinho que Adão oferecia ali em sacrifício representava o Filho de Deus. E como é que nós sabemos isso? Porque João Batista explicou para a gente. Quando ele viu Jesus vindo na direção deles ali, das pessoas, o que João Batista falou sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja o cumprimento da profecia do Natal. Então eu acredito que quem estuda a palavra de Deus não vai ficar bravo com quem observa o Natal. Eu sei que a questão do Natal é o dia 25. Não, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Está certo, Ele não nasceu mesmo, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas que dia Jesus nasceu?
Ele nasceu ou não nasceu nesse mundo? Nasceu. E sabe o que me veio à mente, irmãos? Uma pessoa que briga com a outra, porque ela comemora o Natal no dia 25, falando que não foi nesse dia. A gente sabe que não foi nesse dia, mas você está comemorando o aniversário de Jesus. Aí essas pessoas que brigam, eu pergunto para essas pessoas o seguinte: se tem alguém me ouvindo e vai assistir depois, você que não gosta de celebrar o Natal, porque é uma festa pagã, muitos dizem, eu te pergunto, qual é o dia do ano que você comemora o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus? Me diz aí, qual é o dia do ano que você comemora o nascimento de Jesus? Ah, nenhum? Nenhum? Então Jesus não nasceu para te salvar, meu amigo. Se você não lembra que Jesus nasceu nesse mundo nem um dia, para você pelo menos agradecer a Deus, olha, a sua vida está difícil, porque a Bíblia diz que Jesus nasceu nesse mundo para nos salvar. E como você sabe, Satanás sempre gosta de misturar, não é? Ali o santo com o profano. Ele viu uma oportunidade de misturar na questão do Natal. As pessoas que têm bom senso, têm maturidade e um raciocínio assim coeso, sabe que tem muita coisa no Natal que não combina com Deus, não combina com a Bíblia, não combina com o cristianismo. Então você tira isso fora, porque a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Retende o que é bom. É gostoso reunir a família ou não é? É gostoso fazer um almoço diferente ou não é? É gostoso receber um parente que faz tempo que você não vê na sua casa nesse dia, não é? É gostoso. Então faça um trabalho missionário. Vamos louvar a Deus por essa oportunidade que só o Natal pode fazer. Porque se não tivesse o Natal, muita gente não estaria viajando. Até tem famílias que viajam, vêm aqui para a igreja, não é? Por que vocês vieram para cá no Natal? É férias, é folga, é uma ocasião, é oportunidade. Não devemos esquecer, ali no Mateus capítulo 1 e o versículo 21, esse é um dos versos que fala da importância do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Para você entender bem estas palavras aqui, o contexto, irmãos, o contexto, meus amigos, fala que o anjo conversou com Maria e Maria ia ficar grávida do Espírito Santo. Ela ia ter um filho do Espírito Santo. José não está sabendo de nada. Maria ficou grávida. Quando José descobriu, ele imaginou deixar Maria secretamente. Ele imaginou que estava sendo traído. Disse: não, então não quero mais Maria. Mas para Maria não sofrer, não ser apedrejada, né? Então eu vou deixar ela de fininho e fica numa boa. Ela fica para lá, eu fico para cá. Mas quando ele estava pensando nisso, naquela noite, o anjo em sonho falou com ele: José, isso que você está pensando não está certo. Maria foi escolhida por Deus. Ela vai ser mãe do Salvador. E aí José entendeu. E o anjo disse para José essas palavras. Olha aqui, isso que nós vamos ler agora, o verso 21. Maria dará à luz um filho. E você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui está a missão de Jesus. Jesus viria a essa terra para salvar as pessoas dos seus pecados. Notem, salvar as pessoas dos seus pecados e não nos seus pecados. Viu a diferença? Jesus veio para nos salvar dos pecados. Isso significa que Deus não quer que a gente vive em pecando. Deus não quer que a pessoa vive pecando. Jesus veio salvar as pessoas para elas não pecarem. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que sem o nascimento de Jesus, ninguém seria salvo
no mundo, ninguém. Sem o nascimento de Jesus, a humanidade toda estaria perdida para sempre. E agora eu pergunto para vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão assistindo em casa aí, eu te pergunto, quem somos nós para que Deus pudesse enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, se nós somos miseráveis pecadores, não merecemos nada? Quem somos nós para Deus enviar seu Filho? Ou seja, Deus vir aqui a essa terra e morrer no nosso lugar. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 6, tem ali uma pergunta que é um questionamento sobre isso. Hebreus capítulo 2, verso 6. Duas perguntas que foram feitas para Deus sobre a questão do homem, do valor do homem. Lá está escrito assim, olha: mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? Deus pergunta, uma pessoa perguntando para Deus: que é o homem para o Senhor se importar com ele? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Sabe, irmãos e amigos, nós temos uma grande dificuldade para compreendermos como foi possível o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, enviar o seu Filho para vir aqui nessa terra e morrer no nosso lugar. Esse é um mundo tenebroso, é um mundo mau, e nós não entendemos, temos dificuldade para entender por que Deus fez isso, porque Ele não deu um outro jeito para salvar o homem sem precisar vir aqui. Nós achamos, que é fácil, porque hoje as pessoas, quando querem resolver os problemas, tudo aquilo que é certo, elas falam: agora está errado, porque se for fazer o certo, as pessoas não conseguem, então tudo agora vamos mudar tudo. Tem gente que acha que Deus tinha que mudar a sua lei, assim como as pessoas aqui no Brasil, no mundo inteiro, mudam as leis, cada temporada estão mudando as leis. Muitas pessoas acham que Deus devia mudar a sua lei, em vez de mandar Jesus vir aqui. Se Deus tivesse feito isso, irmãos, seria uma catástrofe no universo, onde ficaria a moral de Deus perante o Satanás, que acusou Deus de não ser justiça, de não ter amor. Então, quando Jesus vem aqui nessa terra, Ele vem fazer justiça, Ele vem cumprir a lei que foi desobedecida, porque Deus não pode mudar a sua lei. Se Deus mudar a sua lei, Ele está mudando o seu caráter, Ele deixa de ser Deus, Ele vai ser uma outra coisa, menos Deus. Então nós temos a dificuldade para entender a questão do verdadeiro significado do Natal. E é no Natal que nós compreendemos também o quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. Se o pecado não fosse tão terrível, Jesus não teria vindo aqui morrer. Mas o pecado matou Jesus no nosso lugar. Então quem não aceita Jesus, quem não aceita o Natal, quem não aceita o nascimento de Jesus, vai morrer. Jesus morreu para salvar o pecador, mas se o pecador não aceita, então ele pague com a sua vida. É o que vai acontecer no final dos tempos. Quem não for salvo pela graça de Deus, porque não aceitou Jesus, não teve fé, então o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Para aí, quem não aceita Jesus, para aí. Se você que está me ouvindo não aceita Jesus, esse verso na Bíblia só vale para você a primeira parte. O salário do pecado é a morte, para aí. Se você não aceita Jesus, para aí. Agora, se você aceita Jesus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?
Porque o verso está completo na Bíblia. Satanás queria fazer valer só a primeira parte. Ele tem interesse que o pecador morra, a morte eterna, o fogo eterno. Ele tem esse interesse, mas Deus vem para nos livrar desta condenação. Somente um Deus com um amor infinito em seu coração poderia entregar seu Filho para vir a este mundo e morrer no lugar do pecador. Então, diante de tudo que Deus fez, a pergunta que eu faço agora é o seguinte: como é que nós podemos agradecer a Deus por esta dádiva tão maravilhosa que foi enviar Jesus para vir aqui nesse mundo? Como é que nós podemos agradecer? O apóstolo Paulo, ele, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ali no verso 1, e o verso 2 também, está interligados aí esses dois versos. E nós que vivemos num tempo tão difícil, numa época tão complicada que estamos vivendo, onde a incerteza é muito grande, o pecado está por toda parte. Então o apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo. Observe que Paulo aqui está dizendo, tem uma tradução que fala, Paulo está pedindo pelo amor de Deus. Meus irmãos, meus amigos, pelo amor de Deus, entregue a vida de vocês como um sacrifício vivo a Jesus, a Deus. Façam isso. Essa é a única forma de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez. Mas por que eu tenho que oferecer a minha vida em sacrifício vivo a Deus? Por que eu tenho que fazer isso? Porque foi isso que Jesus fez, irmãos. Se Jesus não tivesse oferecido em sacrifício vivo a Deus, Ele não teria vindo a este mundo morrer por nós. Então o que é que Deus espera agora? Que nós tenhamos esse mesmo espírito que Jesus teve no seu coração, que é oferecer a Deus em sacrifício vivo a nossa vida. Não tem outro jeito de agradar a Deus. Quando uma pessoa não quer entregar a vida para Deus, sabe o que ele faz? Ele inventa um monte de coisa. Ele oferece o carro, ele oferece a conta bancária, oferece casa na praia. Tem pessoas que oferecem, e fazem promessas, fazem coisas mirabolantes e oferecem para Deus para agradar a Deus. Não adianta, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer a nossa vida, o nosso coração. Porque foi isso que Jesus fez. E quem não entrega, quem não se oferece no altar de Deus em sacrifício vivo, não ama Jesus, não ama Deus, não vive para Deus, não serve a Deus. Compreenderam? Jesus, Ele se ofereceu em sacrifício vivo a Deus, porque nos amou, por amor ao seu Pai. E nós só iremos fazer isso, oferecer a nossa vida em sacrifício vivo a Deus, nós só vamos amar a Deus quando nós fizermos isso, oferecer o sacrifício vivo, a nossa vida. É isso que Paulo está pedindo aqui. E quem faz isso experimenta a delícia que é, irmãos, viver na graça de Deus, conhecer o amor de Deus. Aqui fala, ó, para experimentar e comprovar que é boa, que é agradável, a perfeita vontade de Deus. Em Deus não tem erro, mas só entende isso quem entrega a vida em sacrifício vivo a Deus, se oferece a Deus. E quando o assunto também é salvação, já estou encerrando, existe um detalhe que nós temos dificuldade para entender também, que é acreditar que há uma tremenda luta entre Deus
e o inimigo, e Satanás, o diabo. Nós não vemos essa luta. Como nós não vemos essa luta, então a gente não está nem aí. Isso é uma luta espiritual, você não vê. A briga que existe entre os anjos maus e os anjos de Deus, a gente não vê. Não está na nossa esfera. Então por isso a gente não liga para isso. Mas eu quero que vocês entendam que a Bíblia nos mostra que nessa luta, nessa disputa pela minha vida, pela sua vida, essa luta que há entre Deus e o inimigo, pela vida da humanidade, nós não conseguimos compreender. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nessa luta, nessa batalha, a decisão é nossa, é minha e sua. Não tem como alguém decidir por nós. Nem Deus pode decidir e nem Satanás pode decidir. Satanás quer a nossa adoração para Ele. Ele quer que a gente sirva a Ele com toda a vida cheia de pecado. Notem aí, Satanás quer a nossa vida para Ele, com a nossa vida manchada pelo pecado. Quanto mais pecado, para ele é melhor, para Satanás. Mas Deus, por outro lado, quer a nossa adoração, quer o nosso coração, a nossa vida, sem pecado. A nossa adoração sem pecado. Viu a diferença? Agora, onde é mais fácil você decidir? Do lado do inimigo ou do lado de Deus? Do lado do inimigo, você pode adorar o inimigo do jeito que você quiser, entendeu? Não precisa fazer oração, não precisa vir na igreja, não precisa estudar a Bíblia, não precisa fazer nada, só fazer tudo o que você quiser. Não precisa fazer nada. Agora, para adorar a Deus, é do jeito que Deus pede. Se não for do jeito que Deus pede, não tem adoração. Você não está adorando Deus. Mas a decisão é nossa. Quem vamos adorar? Jesus? Vamos servir a Jesus, adorar somente a Jesus? Ou vamos adorar o inimigo? A luta que apresenta ali no Apocalipse, a guerra do Apocalipse, nos últimos dias, é isso. E nós estamos vendo. Você não precisa sair fora do Brasil para saber que existe uma luta espiritual, uma guerra espiritual. E essa guerra está em todos os países, todos os lugares. Satanás querendo atrair para si a adoração das pessoas, e Deus, por outro lado, com amor e carinho, pedindo que Deus também, que as pessoas passem do lado dele. De que lado você decide? Adorar Jesus, que nasceu aqui para te salvar, morreu na cruz por você, ou não? Então eu convido você para cantarmos agora o hino de número 84, ele fala do Natal também, e vamos confirmar, ao cantarmos esse hino, a nossa decisão de sempre adorar a Deus e servir a Deus. Lembra do Apocalipse 14, 6, 7 ali que fala? Que chegou a hora do juízo, vinde e adorai a Deus, que fez os céus, a terra, o mar. Então Deus está pedindo a nossa adoração lá dele. E as pessoas que se recusam a adorar a Deus, paciência, né? A decisão é individual. E é pessoal. Essa decisão não se transfere a ninguém. Vamos então cantar o hino 84, tudo pronto aí? Eu peço que vocês fiquem em pé, então, vamos cantar. Sigamos a estrela do
Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelas misericórdias, te damos graças pelo Natal, porque o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para vir aqui neste mundo mau, tomou o nosso lugar, morreu na cruz para perdoar nossos pecados, para nos dar direito a morar no céu. Muito obrigado, Senhor, por esta dádiva maravilhosa. Nós temos dificuldade em entendermos certas coisas que o Senhor nos ensina, mas por favor, Senhor, perdoa os nossos erros, nossos pecados. Abra nossa mente, o nosso coração para vermos a realidade das coisas, o mundo que estamos vivendo. Jesus está tão perto para voltar, mas antes a porta da graça vai ser fechada, as pragas vão cair e no final Jesus vem nos buscar. Senhor, prepara-nos para estas coisas, para esses acontecimentos, e dá-nos força, poder para testemunharmos de Ti, para levarmos pessoas a aceitar a Jesus, aceitar a salvação, enquanto ainda é tempo. Abençoa nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, que ao nos reunirmos para a confraternização do Natal, o Senhor esteja presente e receba a honra e glória que o Senhor merece. Só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor. Abençoa, Senhor, o nosso país, nossa nação, abençoa os povos do mundo inteiro, aqueles que se voltam em adoração, sinceridade a Ti, Senhor. Receba essas pessoas e dá mais uma chance para aqueles que estão com o coração endurecido, que ajude que eles compreendam que Jesus veio aqui. O Natal existe porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos amou e entregou Jesus para a nossa salvação. Agora nos despede em paz, abençoa os amigos, irmãos que assistiram também em casa, aqueles que vão assistir ainda também. Nós pedimos tudo e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.